Oi, gente, nós vamos falar hoje sobre os contaminantes virais do pescado. São aqueles que só vão causar doença no pescado e não nos humanos. Vocês também vão ter aula gravada das doenças ocasionadas nos humanos e eu vou estar compartilhando aqui com vocês. São doenças com notificação obrigatória, tá? Então precisa ser notificada por conta da sua rápida disseminação e as perdas econômicas. A gente tem muitas delas acometendo os peixes, algumas delas diferentes das do peixe, acometendo os crustáceos e aos moluscos. A gente encontra essas doenças em muitos locais de cultivo, principalmente. No Brasil, a gente não tem tanto dessas doenças porque os vírus eles gostam de umas águas mais frias. A gente tem as águas quentes. Então, a gente vai falar de algumas delas que podem aparecer e são documentadas na literatura no Brasil e algumas regiões específicas. As doenças nos peixes a gente vê mais na região sul, as doenças em crustáceos no Nordeste, mas também acontece em outros locais, como na região Norte. Algumas dos peixes também podem acontecer na região Norte. E a do molusco, a gente só tem documentada, dessa que eu recebi para você, na Austrália. Então, essas doenças, elas podem estar presentes no mundo todo. Algumas vão ser difíceis de ocorrer na região amazônica, tá? Eu deixei aqui para vocês na tabela, porque a região amazônica ela tem uma água quente e o vírus eles gostam de uma água mais fria, tá? Porém, o camarão, né, os crustáceos, a gente tem um cultivo melhor deles. Em várias pisciculturas, vários locais da aquicultura, a gente tem esse cultivo do camarão. O camarão ele é vendido, ele é apreciado, então a gente tem uma produção maior. E a gente pode encontrar, entre as doenças, a doença da mancha branca, que é causada por um vírus não comumente falado, relatado na literatura. São vírus que têm afinidades por esse tipo de matéria-prima. É um vírus de DNA de fita dupla envelopado, tá? Do gênero Ispovírus. E ele pode estar ali causando as manchas brancas no camarão, pelo acúmulo da carapaça, do cálcio na carapaça. Tá? Ele é um problema nos cultivos de camarões, da família Penaidae, e alguns outros, copépodos, rotíferos, eles podem carregar esse vírus até o camarão, tá? Ser os hospedeiros e vetores do vírus ao camarão. Eles são uma grande preocupação, né, do cultivo do camarão no Brasil, porque eles são suscetíveis a essas infecções por esse vírus, que causa a síndrome da mancha branca. A via de transmissão desse vírus pode ser vertical, através da reprodução, ou horizontal, através do canibalismo. A gente, como eu falei para vocês, tem vetores, molúsculos, rotíferos, crustáceos não decápodes, copépodos, que podem estar transportando o vírus até o camarão Lithopenaus, que é o camarão que o vírus tem afinidade. O que pode acontecer para que haja predominância desse vírus na água, né? A rápida mudança da salinidade, a temperatura da água, o pH, isso tudo contribui para a predominância da doença. E a gente pode ter como sintoma clínico a presença dessas manchas brancas no exoesqueleto e com depósito de cálcio na carapaça, que o vírus vai causando a infecção ali na região da carapaça, fica fazendo manchas ali na região do cefalotórax, e a gente consegue ver um sinal clínico da doença dessa forma. Essa coloração pode mudar? Pode mudar, pode chegar até a parda avermelhada e causar alta infestação desses parasitas, principalmente na parte externa e nas brânquias. Larvas e pós-larvas também são afetadas, tá? Principalmente no intestino médio. E a gente consegue ter uma doença principalmente nos organismos mais jovens. Tá? Então, aqui a espécie apresentando, né, depósito de cálcio na carapaça e pode ter essa mudança de coloração até parda avermelhada. Não é uma preocupação a mancha branca. Tá? Para principalmente crustáceos, a gente tem um cultivo de crustáceos em muitos locais do Brasil e essa predominância dessas doenças acaba sendo na região Nordeste. A gente tem um cultivo grande, né, dos camarões. A mionecrose infecciosa é um outro tipo de doença causada por vírus, tá? Ele é um RNA, diferente do que a gente falou de DNA, do vírus passado. Ele é um RNA
e ele pertence a uma outra família, também é um vírus que a gente tem, né, como sendo um vírus que não é comumente falado na literatura, porque são vírus que têm afinidade por um tipo de espécie, no caso, os crustáceos. Então, eles não vão ser encontrados causando zoonose, eles não vão ser encontrados em outros tipos de animais. Então, ele é pouco documentado, só quando aparece um surto relatando a presença desse vírus. Então, muitos vírus, eles podem ser considerados até emergentes, e muitos vírus que têm afinidade por outros animais, eles também são considerados dessa maneira, emergentes, né? Não sei se vocês já ouviram falar do vírus Nepal. São vírus que têm afinidade por outros artrópodes, né, no caso. E são considerados emergentes, porque são pouco falados, pouco documentados, tá? Então, a mionecrose infecciosa, ela pode ser causada também nos crustáceos por um vírus do tipo RNA, tá? Também na espécie de camarões, da família Pelinidae. Então, no Brasil, a gente tem muitos casos, né, nos crustáceos. Então, todas as fases de vida são suscetíveis, camarões jovens, subadultos, são os preferenciais. A via de transmissão é principalmente horizontal, através do canibalismo. Vertical, através da reprodução, não foi confirmada. Mortalidade viral da espécie pelo vírus é de 40% a 70%. Então, é um outro vírus de importância para os camarões que são produzidos, né, no Brasil. Tem alta mortalidade e a gente consegue também perceber, além dos principais sintomas, né, de necrose na espécie, o movimento dela letárgico, a natação errática, tá? E isso pode levar ao aumento, né, na conversão alimentar, porque a gente pode ter disponibilidade desse vírus ali e, através, né, como é transmitido pelo canibalismo, haver uma disseminação rápida. Então, o que acontece? A espécie ela começa a ter um abdômen opaco também, o músculo esquelético fica opaco, pelo acúmulo e necrose dos órgãos. A gente tem uma outra doença também que pode acometer os crustáceos, que é bem também presente no Brasil, não é uma zoonose, é a necrose infecciosa hipodermal e hematopoética. Pelo nome já diz que vai causar infecção principalmente na derme, né, abaixo da derme ali, e vai chegar ao, né, sistema sanguíneo da espécie. Vai causar uma síndrome de deformação e do nanismo em camarões, eles ficam pequenos, tá? Então, tem pelo menos 3 genótipos do vírus causando infecção aqui no Brasil. E eles têm uma variedade de hospedeiros, tá? O camarão tigre gigante, camarão branco pacífico, camarão azul do Pacífico. Então, ele tem vários tipos de hospedeiros, tá? Não somente um, como a gente relatou de outras espécies, os outros tipos de doenças. A via de transmissão pode ser vertical ou horizontal. As fases jovens são as mais acometidas, os adultos são mais resistentes à doença. E pode sobreviver a anos a temperatura abaixo de menos 20, tá? Chegando até menos 80 graus para sobrevivência. Então, os vírus eles não são de causar assim, uma grande doença no pescado, aqui no Brasil, por conta da temperatura da água. Mas alguns podem causar doença. A gente está vendo esses vírus causando doença nos crustáceos e causando uma grande perda econômica nos camarões em si. Sinais clínicos, anorexia, letargia. Tá? É mais comum a gente ter um camarão nanico, né, pequenininho. Eles começam a ter um nado letárgico. Pode ter a presença do canibalismo e isso disseminar a infecção. A gente tem mais os jovens, né, os camarões mais jovens acometidos da doença. E os adultos são resistentes. Tá? Então, eles podem ter uma deformidade, né, na cutícula de proteção, a desidratação, e também não crescer muito. A prevenção
Sempre quando ter um lote novo, né, realizar o vazio sanitário, a limpeza correta, e ali colocar a espécie que vai ser cultivada. Evitar estocar por muito tempo, né, na estação fria, que vai favorecer o crescimento do vírus ali, tá? Suspeita de infecção, retirar aquele lote dali e provavelmente vai ter uma grande perda, né, econômica, porque os peixes vão começar a ter os sintomas clínicos, moribundo, então vai precisar retirar aquele lote dali, fazer a lavagem correta, vazio sanitário para colocar um lote novo. Sempre monitorar a temperatura, a oxigenação, tá? Evitar a estocagem por muito tempo, né, no ambiente frio, quando o ambiente estacional está frio. A gente tem muitas essa doença ela é considerada endêmica no Nordeste do Brasil, essas doenças, né? A mancha branca, a necrose, a mionecrose, a necrose podermal, são consideradas endêmicas no Nordeste do Brasil, tá? E a gente pode ter a presença de uma co-infecção. Esse aqui foi um estudo, né, que foi feito no Ceará e no Rio Grande do Norte, da presença de co-infecção pelos dois tipos de vírus, da necrose infecciosa epidermal e hematopoética e da mionecrose infecciosa. Então, a gente pode ter a presença dos dois, foi encontrado na região Nordeste, esses dois vírus causando co-infecções. Então, como está a situação do Brasil em relação a essas doenças? Acontecem, né, principalmente na região Nordeste, a mionecrose infecciosa nos cultivos, a síndrome da mancha branca, e no ambiente, principalmente, a infecção hipodermal e hematopoética. Tá? Vem acontecendo, sim, no nosso país, principalmente na região Nordeste, e causando grandes perdas econômicas. Tá, falamos do camarões. E agora? Nos outros peixes. A gente tem algumas doenças que podem predominar no peixe, mas não é comum acontecer no nosso país, porque eu falei para vocês, a gente tem alguns dados relacionados à literatura, que são doenças que precisam ser reportadas, notificadas, porque elas causam perdas econômicas, podendo acabar com o sistema de cultivo daquele lote naquele momento, né, devido à morte do pescado. E elas são acometidas principalmente nos peixes mais jovens, ovos, larvas e alevinos, são os mais suscetíveis. Mas a gente, principalmente na região norte, a gente não tem muito dessas documentações dessas doenças. A gente vai falar de algumas que podem acometer a região norte. A gente tem mais dessas doenças comentadas na literatura na região sul, mas não é de predominância no nosso país. Igual que a gente falou dos fungos também, o vírus também não é de predominância no nosso país. A gente tem algumas documentações na literatura em si, tá? A gente não tem na legislação, né, a presença, a gente tem a notificação, tem que ser notificada na literatura, mas a gente não tem na legislação brasileira nada que comente em relação a essas doenças. A gente tem de notificação mundial, né, mas uma legislação específica para o nosso país a gente não tem. Nem para essas, nem para as doenças que causam zoonoses em si, tá? Por quê? Se a gente não, como eu falei, se a gente não tem a grande disseminação, se a gente não tem a constância da doença, a gente não, acaba que a legislação ela não segura para ela, né, colocar num documento. Mas eventualmente está acontecendo a presença dessas doenças, tanto das zoonoses, que a gente vê muito mais vezes, principalmente com a água em veiculação dessas zoonoses, mas também dessas novas doenças, elas estão presentes em alguns pontos na literatura e na piscicultura, e elas precisam estar, a legislação precisa estar atenta. A gente tem elas como notificação, essas doenças que vão acometer em si o pescado, sem causar zoonose, a gente tem elas como notificação, tá? A gente também tem as zoonoses como notificação, porém, a legislação brasileira não especifica, né, nenhuma dessas doenças, por não estar acontecendo de uma forma disseminada, né, um surto em si.
Tá? Então, a gente tem as infecções causadas no pescado, elas são principalmente por vírus, rabidovírus, herpevírus, iridovírus, tá? A gente tem uma doença causada, chamada de linfociste, causada por iridovírus, que eles podem acometer principalmente as nadadeiras, né, são os locais mais frequentes, pode promover um aspecto de verruga, uma produção por lesão proliferativa, tá, e vai ter uma produção excessiva no pescado de fibroblasto, tá? E é transmitido pelo contato direto, através de lesões, manipulação, estresse, principalmente na pele e nas nadadeiras. Foi diagnosticado pela primeira vez no Brasil em 2006. Então, ela vai causar isso aqui, ó, essa formação desse pus, essa disseminação no pescado. Exames histológicos também verificam a produção, né, de necrose nesses tecidos da pele das brânquias. Tá? É uma linfociste porque tem uma predominância por fibroblastos, que são células do sistema imunológico, causada por esse vírus, e pode acometer principalmente os peixes de água doce marinha, né, espécies de teleósteos. A gente tem o vírus da necrose hematopoética episódica, não acontece na região amazônica, não tem casos na região amazônica, tá? Por conta da água ser bem quentinha, e eles crescem a temperaturas de 4 a 14 graus. E eles podem ficar em locais congelados por anos. Infectam vários tipos de células, hepatócitos, células hematopoéticas, tá? Células endoteliais. Eles podem ficar no tecido morto ali, né? Por anos também, são partículas que conseguem ficar ali por anos. E podem acometer principalmente a perca e a truta. A gente vê mais, né, na truta. Então, se tiver cultivo dessas espécies exóticas na região amazônica, que pode ter a presença, mas é muito difícil por conta da temperatura da água. Transmissão, redes, barcos, outros equipamentos, isca viva, né, que pode estar contaminada, tá? A ave, ela pode ser um portador do vírus. Ele se aloja no intestino, nas penas, no alimento e no bico, tá? É um vírus bem resistente, né? Ele causa necrose hematopoética, então ele fica no sistema sanguíneo ali, causando necrose dos órgãos, e ele pode ser disseminado entre as espécies, né? Porque tem o hospedeiro também, que é a ave, é um vetor mecânico, e ele pode estar ali se disseminando entre as espécies de truta e a perca, né? Então, na truta arco-íris, a doença é difícil de identificação, porque a mortalidade é muito baixa, tá? Pode estar presente e não ser suspeita. Então, ela pode estar levando ali ser uma portadora, passando para outras trutas, e outras vão desenvolver a doença, não ela. Acontece surtos naturais, né? Pelas práticas de manejo inadequado. Se você colocar ração contaminada, também pode estar presente o vírus. Os peixes moribundos, eles podem apresentar perda de equilíbrio, opérculos brilhantes, às vezes até um escurecimento na pele. Tá? Então, é uma doença que a gente não vê, assim, documentada, relatos na literatura aqui no Brasil. A gente também tem uma infecção por ranavírus que acomete os anfíbios, tá? As rãs, elas são acometidas principalmente, né, na região abdominal. Essas doenças, né, transmitidas pelo alimento, elas acabam sendo que vão ocasionar doença no pescado e em outros tipos de alimentos, elas acabam sendo afinidade pela região abdominal. Os rins, eles podem ficar aumentados. Há relatos, né, na literatura de casos aqui no Brasil, então a gente ainda consegue ver mais nos anfíbios a doença causada por ranavírus. Pode causar uma toxicidade alta, né, nesses anfíbios, nas rãs, tá, levando à mortalidade. Segundo a literatura, os ranavírus, eles são muito resistentes ao meio ambiente, na água, sobrevivem melhor no inverno.
Ele pode ter um período de incubação de 5 a 20 dias. A via de transmissão é principalmente pela água, também sendo transmitida por pássaros, como a gente falou das aves, né? Sendo transmitida também a virose episódica. Ela, da mesma forma, a ranavirose, ela pode ser causada também pela transmissão por pássaros e fezes de peixes contaminados. A prevenção. Então, como eles têm uma alta virulência, uma alta transmissão, precisa-se ter uma boa biossegurança, né? Já na desconfiança da presença da ranavirose. Tá? O isolamento da propriedade, os galpões afetados, fazer a higienização. Muitas vezes é bom utilizar, como a gente falou, na parte do vírus, utilizar para... A gente falou da parte viral do crustáceo, também é bom utilizar o cal virgem e iodo para desinfetar. Tá? Que o iodo ele é bem potente contra os vírus. O vírus da necrose hematopoética infecciosa, né? Ele é causado por uma espécie do gênero Rabidovirius. Tá? Eles podem estar também em reservatórios ali por muito tempo. A grande predominância deles também é em truta, e a mortalidade é alta. Então, a gente vê muitos desses vírus causando a mortalidade no cultivo, né? Não na parte externa do ambiente, e sim na área de cultivo. Pode afetar rim, baço e órgãos internos. Principais hospedeiros são os salmonelídeos, né? As larvas constituem o estado, né, mais suscetível para a infecção. A porta de entrada é pelas brânquias e pelas nadadeiras. Mortalidade. Há uma mortalidade provocando edema e hemorragia. Então, tem uma grande multiplicação do vírus nas células endoteliais no capilares sanguíneos, nos tecidos hematopoéticos, né? Então, uma virose, né, necrótica e hematopoética, como a gente falou, da episódica, a gente também tem a que causa a infecção em si, né, nas trutas. A gente tem ela causando uma letargia na natação, a transmissão é principalmente horizontal. Tá? A gente tem o diagnóstico de infecção no baço, no rim, no coração e no encéfalo do peixe. Tá? A gente falou da vírus da necrose hematopoética infecciosa, mas ele tem uma infecção muito parecida com a episódica. Só a diferença, né, que a episódica, ela pode, né, ser transmitida pela ave também, né, que pode ser portadora do vírus. E na hematopoética infecciosa, a principal transmissão mesmo é a parte horizontal, tá? Mas eles têm uma sintomatologia muito parecida com a presença da disseminação pelo tecido hematopoético. A herpesvirose da carpa, ela é causada por um herpesvírus. Ele cresce até uma temperatura mais alta do que as outras que a gente comentou. Tá? O mecanismo de transmissão também é horizontal, mas já foi encontrado relato da associação aos ovos também na transmissão. Não pode se destacar essa transmissão. A água ela contribui muito para a transmissão também. Tá? O herpesvírus a gente já encontra, tem a possibilidade de encontrá-los, já foi encontrada a literatura na região amazônica. Tá? Acomete os peixes jovens, causa uma infecção, uma viremia contagiosa. Tá? Se dissemina rápido, principalmente pelas brânquias, pelo rim, pelo baço, pelo fígado e intestino. Ocorre uma hipersecreção do muco. A excreção do vírus pode ser pela pele, pela urina, pelas fezes. Tá? Todos os grupos eles são suscetíveis à infecção. E os tecidos mais infectados são esses, as brânquias, o rim, o baço. Há uma alta mortalidade. Os peixes moribundos eles ficam
flutuando. Pode ocorrer também sinais mais fortes, como manchas pálidas na pele, uma superprodução do muco, uma necrose severa. E o vírus, ele pode eliminar os que sobrevivem, o peixe, os que sobrevivem podem eliminar o vírus por muito tempo. A gente também tem o vírus da viremia primaveril da carpa, que acomete principalmente, né, nessa a parte da região amazônica. Ela pode ser acometida por esse vírus. É causada por um rabidovírus também. Causa uma viremia hemorrágica contagiosa, principalmente nos ciprinelídeos e no peixe-bagre. É da família Rabidoviridae. Tá? Então, tem risco na carpa, na tilápia. Então, também um problema na tilápia. Ele pode ficar de água fora do hospedeiro, né? Por a 10 graus, né? Durante a semana, na água do rio a 10 graus. A porta de entrada é a brânquia, que pode se propagar para o fígado, para o baço, para o trato alimentar. Tá? Então, a gente tem uma alta infecção pela parte da brânquia. Pode ser detectado nas fezes e na urina. Também causa grandes perdas econômicas. A taxa de mortalidade geralmente é menor que 40%, mas pode variar de 5% a 100%. Então, ele gosta de uma temperatura da água, né, de 11 a 17 graus. Pode aparecer também na região amazônica. Tá? São mais suscetíveis os peixes jovens de até 1 ano. Mas quando a disseminação está grande, até os adultos podem ser contaminados. Tem uma alta mortalidade e eles têm como os parasitas, eles podem transportar também o vírus. O argulus, os psicolos, são parasitas que podem estar transportando o vírus, né? Esses crustáceos. Sinais clínicos que a gente vê: exoftalmia, palidez da brânquia, hemorragia, tá? Então, eles são acometidos mais nos peixes jovens e pode ter, né, a presença desse vírus se infestando para o fígado, para o baço, para o rim. Tá? Mecanismo de transmissão horizontal. Mas também não se deve descartar, mesma coisa do herpes vírus, a parte da transmissão com os ovos. A anemia infecciosa do salmão é mais difícil de acontecer na região amazônica, até mesmo no Brasil, é uma doença exótica. E ela pode ser transmitida também pela água, pelos peixes, né, material orgânico de peixes infectados, que são utilizados para a alimentação de outros peixes, por exemplo. Né? Os gametas podem vir a estar infectados do peixe, e ela vai causar esse comprometimento no salmão, tá? Pode ser de caráter sistêmico e letal, causando uma anemia grave, hemorragia em vários órgãos, se espalhar em todos os órgãos do salmão. Então, o ruim dessas doenças virais, elas acabam se espalhando por todo o organismo. Tá? Pode ser a transmissão horizontal ou pela água do mar. Fatores predisponentes. A gente pode ter surtos, né, temperaturas de 3 a 15 graus, então acontece mais nas espécies exóticas no Brasil. O manuseio excessivo de peixes pode gerar surtos, né, dessas doenças em fazendas. Fatores de risco: transporte de peixes vivos infectados, presença de piolho do mar, né? Salmonelídeos de vida livre infectados, como reservatórios do vírus. Sinais clínicos: alta mortalidade, podendo chegar a 100%, os peixes batendo a boca na superfície da água, a letargia e a anorexia. Então, os programas para a gente poder reduzir essas infecções, a gente tem programas da vigilância sanitária que, para a gente poder reduzir essas infecções em cultivos, em zonas endêmicas e prevenir uma reinfecção, é sempre fazer o vazio sanitário. Retirar, fazer a limpeza, né? Se foi uma alta infestação, eliminar os peixes,
para poder receber o próximo lote. E a limpeza com iodo. Evitar o transporte de peixes vivos infectados, uma água contaminada, ovos contaminados. Fazer a desinfecção de ovos por meio de substâncias iodóforas. Biossegurança no transporte de peixes, evitar essa contaminação. Remover animais morimundos e mortos. Limpeza e desinfecção dos utensílios que foram utilizados, né? Fazer uma boa limpeza para não ter um meio de transporte do vírus. Como eu falei para vocês, a gente também tem o abalone, que ele pode sofrer uma infecção. Foi a infecção viral que pode acontecer, né, nessa espécie de molusco. Então, o único vírus que a gente pode ter presença em abalones. E eu vou documentá-lo sobre ele, mas ele não acontece no Brasil. Ele pode causar uma ganglioneurite viral, tá? É um vírus de herpes, afeta o sistema nervoso, causando fraqueza. Precisa ser notificada essa doença. E ela também pode se espalhar pela água, a partir de produtos de abalone, miudeza, conchas ou muco. Um equipamento de pesca também pode estar trazendo a contaminação. Então, eles têm documentação, né, na literatura na Austrália, mas não foi notificado na região sul da Austrália, tá? Então, pode incluir uma alta mortalidade, até 90% dos peixes mortos. As bordas de pé seco vão para dentro, levando a uma sucção deficiente no tanque, no recife. Peças bucais ficam inchadas. Produção excessiva de muco. Então, a parte da contaminação do pescado com vírus que não causam zoonose, a gente viu até aqui. Tá? Vocês vão ter a próxima gravação da aula com os vírus que causam zoonoses.